pessoal, mais um podcast Marta Sincera Cast, e sempre eu trazendo pessoas maravilhosas, pessoas especiais pra mim, que faz o dia a dia acontecer, sabe lá o chão de fábrica? Então, e hoje tô trazendo uma amiga querida de muitos anos para bater um papo com vocês, para conversar com vocês e contar a história dela para inspirar vocês, contadores, contadoras que seguem aqui no nosso canal. Então, gente, vamos lá, já curte, compartilha, manda esse conteúdo para outro amigo, que eu tenho certeza absoluta que hoje vai ser muito, muito bacana. E comigo aqui está a Simone Ludovici. É Ludovic, né? Ludovici. Até anotei aqui, Ludovici. É um nome muito bonito, mas é meio difícil de falar. Mas Ludovici. Simone, obrigada por estar aqui conosco hoje, por ter aceito o meu convite. É um prazer te receber aqui. E me conta, né, para o pessoal conhecer quem é a Simone. Primeiro, eu quero agradecer. Para mim é um prazer imenso estar aqui com você, de verdade. Eu sou um fã de vocês, eu sou fã do trabalho de vocês, eu gosto muito de tudo que vocês fazem. E esse podcast está sendo maravilhoso, de verdade, eu estou curtindo muito. E eu adorei o nome, né? Eu falei, nossa, ficou muito legal esse nome. Muito bom. Obrigada, Simone. E eu estou muito feliz de estar aqui, estou muito feliz de verdade. Eu venho na contabilidade já há uns 26 anos, né? Como a gente estava falando agora há pouco. 26 anos, mas são 26 anos de aprendizado, né, Marta? Todos os dias é um dia de aprendizado diferente. E agora, eu acho que dos últimos 3 anos para cá, mais ainda a gente tem que se reinventar e a gente tem que aprender coisas novas todos os dias. É como a gente falou agora há pouco mesmo, basta cada dia o seu mal, né? Sim. E aquilo que nos trouxe até hoje não garante que a gente vai seguir em frente do mesmo jeito. Então, você é obrigada a se reciclar todos os dias. Todos os dias ter ali o que eu posso fazer melhor aqui. E é isso que eu tenho feito. Show de bola. Bom, gente, eu conheço a Simone tem pelo menos aí uns 10 anos. Sim. Na minha memória, né? De repente pode ser até mais, mas no mínimo é 10 anos. A Simone, eu sempre vi ela no movimento de querer autoconhecimento, querer avançar. Nesses anos todos, eu sempre vi ela nesse movimento, eu quero crescer, eu quero fazer as coisas acontecer. Inclusive, ela junto com outras meninas lançaram o movimento Clube de Contadoras, né? Clube das Contadoras. Se você não conhece o movimento, eu vou deixar embaixo aqui o site certinho, mas ela fez parte desse movimento, ela é uma das donas do movimento, né? Porque ela queria trazer conhecimento também para os contadores, para as contadoras e mostrar como que é o dia a dia, como que é o chão de fábrica. E foi uma época muito legal, porque na época, quando elas começaram com isso, por incrível que pareça, não tinha ninguém fazendo nenhum movimento. Não. Nós tínhamos lá o Anderson Hernandes fazendo a questão do marketing contábil, mas o Clube das Contadoras foi algo inovador naquela época, foi totalmente novo. Que elas começaram, teve um momento bacana, depois elas deram um stand-by. Simone, me conta um pouquinho como que foi essa época, né? Como que foi essa época do Clube das Contadoras? Por que a ideia do Clube das Contadoras nesse movimento aqui da contabilidade? Olha, você vê como você tem uma participação na minha vida já de longa data. Você me convidou para trazer uma palestra aqui num evento, que eu acho que era esse Contador no Topo. Isso mesmo. E eu estava no seu evento palestrando. Lembrei. E a Lúcia estava sentada na plateia. E eu me lembro que só a Lúcia levantava a mão para fazer pergunta. Só a Lúcia que levantava. Aí, nesse mesmo evento, estava a Elaine e estava também a Margarete, minha sócia. Depois a gente foi almoçar junto e tal. E a Lúcia começou a falar do curso de contador, Sucesso do Contador. Não, Contabilizando Sucesso, acho que era isso, do Sebrae. Só que era lá na Zona Leste, eu moro na Zona Sul. Mas eu falei, eu quero, porque eu sou sedenta de conhecimento, sabe? Não importa, se fala para mim que é na China, eu vou buscar. E aí eu comecei a participar do Contabilizando Sucesso lá no Sebrae. E era um encontro semanal que era muito divertido. A gente aprendia várias coisas lá do Sebrae, mas a gente criou um grupo muito forte que existe até hoje. O grupo de quem estudou naquele momento lá no Sebrae. E um dia, na hora do almoço, a gente teve a ideia de criar o Clube de Contadoras. Qual era o objetivo? Nós percebemos que a gente falava de contabilidade e dava risada, a gente brincava, a gente achava gostoso o assunto. Mas a gente percebeu que os nossos clientes, eles não tinham mesmo a simpatia pelo assunto. E aí a gente falou assim, a gente precisa achar um elo de ligação que una o empreendedor ao contador. Porque para tirar essa ideia de que o contador é um mal necessário.
e ter o contador ali como aliado. Então, nosso primeiro objetivo, quando a gente entrou em campo com o Clube de Contadores, era esse. Fazer com que as duas partes conversassem, que as duas partes se entendessem. Só que a gente entrou em campo e o que aconteceu? Não tinha empreendedores seguindo o nosso canal, não tinha empreendedores olhando o que a gente estava falando, só tinha contadores. Aí a gente falou, nossa, mirou numa coisa e acertou em outra, né? E aí a gente ficou falando só para os contadores. Mas foi muito bom também. A gente trouxe pessoas muito bacanas para entrevistar, a gente levantou assuntos muito interessantes. Para você ter uma ideia, outro dia eu estava fazendo uma declaração de imposto de renda de um cliente lá de São José dos Campos. Ele já foi nosso cliente, mas aí ele mudou a empresa para lá. Na época ele achou por bem ter uma contabilidade mais perto, mas continua fazendo imposto de renda pessoa física com a gente. Ele mandou os documentos para fazer o imposto de renda dele. Eu falei assim, tem alguma coisa errada aqui nesse informe de rendimento. Olhar, né? A gente sabe. Aí ele falou assim, você quer o telefone da contadora para você falar com ela e tirar as dúvidas? Quero. Aí eu entrei em contato com a contadora primeiro. Para minha surpresa, e isso o Clube de Contadores já tinha terminado, estava em stand-by há algum tempo já. Ela falou assim, você é Simone Ludovici? Eu falei, sim, mas já assim, né? Por que ela está perguntando desse jeito? Falando meu nome inteiro assim, né? Ela falou assim, eu conheço você. Você falou isso em tal vídeo, assim, que fez todo sentido para mim. Eu tinha falado de ferramentas, de comprar muitas ferramentas e não utilizar ferramentas eletrônicas. E ela se lembrava disso. Isso tinha feito diferença na vida dela naquele momento que ela viu o vídeo. Isso foi tão forte para mim, Marta. Imagina. E a moça, o que eu descobri? Naquele momento, ela não tinha o balanço atualizado. Para mandar as informações de distribuição de lucro para o meu cliente, que era cliente dela também. Aí ela falou assim, ela entrou em desespero. Ela falou, o que eu faço? O que eu vou fazer agora? Eu vou falar para ele que eu não tenho essa informação? Eu falei, vai. Mas sim, você precisa ser sincera com o cliente. Você não pode mentir para ele. Você vai dizer que você não tem, que a gente não vai usar essa informação nesse ano e que você vai arrumar a casa de forma que... Não, aí ela falou assim para mim, você acha que eu falo para ele daqui um mês eu tenho essa informação? Eu falei, você não vai fazer isso em um mês. Você não vai dar conta. Prometa para ele que para o próximo ano você vai ter tudo certinho. E Marta, sabe o que eu fiz? Eu acompanhei essa moça o ano inteirinho para ela fazer o que tinha que ser feito, as mudanças que ela precisava fazer no escritório dela, para que no final do ano ela tivesse aquelas informações, não apenas para o meu cliente, como para os clientes dela também. Entendi. Então, foi uma mudança na vida dela que me fez assim ficar com o coração morninho, sabe? Sei. Quando você fala assim, puxa, você nem imagina onde é que você vai chegar. Né? Você não imagina com o que você fala, a quem vai atingir. Sim. Né? E isso tem um valor incrível. E é bom, né? É bom esse poder de servir as pessoas, né? Sim. E o propósito, né, Simone, está muito ligado a servir as pessoas. Esse propósito nosso está muito ligado nisso, né? E foi um trabalho muito bacana que o Clube das Contadoras naquela época fez, porque, de fato, vocês despertaram... algo nos contadores muito bacana, essa questão da geração de conteúdo, podcast, trazer o pessoal para bater um papo. Isso aqui, podcast nem existia direito. Não existia, era uma coisa assim. E ela trazia o pessoal para conversar, para fazer uma entrevista, e era muito legal. É uma pena que, mas tudo bem, a gente sabe, né, que tudo na vida tem começo, meio e fim, tá no stand-by aí da vida, e eu sei que na hora que tiver ressuscitar isso daí, vocês vão ressuscitar, mas foi um trabalho incrível. Aproveitando já esse gancho, você já tem o seu escritório, tem 26 anos, né? Sim. E como tem bastante contador que segue aqui o nosso canal, que assiste a gente, o nosso público é contador, né, Simone? Me conta um pouquinho como que foi essa sua trajetória na contabilidade. Por que você resolveu abrir um escritório de contabilidade? Quais foram os maiores ganhos? O que foi difícil nessa sua vida empresarial aí de contadora? Eu acho que... Por que eu quis a contabilidade? Eu tinha uma tia que era contadora. E eu, pequenininha, eu me lembro de olhar para ela e eu admirava tanto ela, Marta. Eu achava ela tão poderosa. Ela é anã, essa minha tia. Ela tem 1,20 m de altura. Mas eu achava ela tão poderosa, sabe? Que ela tinha o carro dela, que ela fazia as coisas... Parecia que ela tinha mais dinheiro que todo mundo. E eu admirava ela por causa disso. Então...
Quando eu cheguei com 18 anos, eu estava na igreja, eu frequentava uma igreja e estava sem trabalho, eu tinha 17. Aí a missionária da igreja chegou para o irmão dela, que tinha um escritório de contabilidade, e falou assim, eu tenho uma menina na igreja que precisa trabalhar, arranja um emprego lá para ela. Então me colocaram lá. Eu era a funcionária mais barata do escritório, eles me chamavam assim, a turma do escritório. Eu era mais barata, faz tudo. Mas Marta, 1 ano depois eu já era chefe do departamento fiscal. Daí eu falei, é isso que eu vou fazer da vida, é contabilidade. Pronto, eu tinha me identificado ali e já vi o reflexo na minha tia que tinha me inspirado lá atrás, né? Eu acho que um dos momentos as coisas mais difíceis que a gente atravessou, eu comecei o escritório sozinha e o primeiro desafio que eu tive foi encontrar pessoas de valor, valores que fossem semelhantes aos meus. Certo. Então, o primeiro escritório que eu tive foi legal porque eu saí do CLT e fui para o meu próprio escritório. Mas as pessoas não tinham os mesmos valores. Gostava de dar jeitinho nas coisas, gostava de falcatrua, coisa que não combina comigo, sabe? E aí um dia eu estava no escritório assim, Senhor, o que eu faço? Jesus, o que eu faço? Eu gosto muito das coisas de Deus. E eu fiquei assim, Jesus, o que eu faço? Eu não quero mais trabalhar nesse escritório, eu não quero mais trabalhar aqui. Fiquei 1 semana nisso. Aí eu tô lá no escritório num sábado, a Margarete me liga. Margarete era minha amiga de infância. Hoje nós somos amigas há 43 anos, mas na época, sei lá, muitos anos. Eu estava com 29 anos para 30 anos quando isso aconteceu. Margarete me liga e fala assim, Simone, você não quer ser minha sócia? Porque eu preciso de ajuda. Ela também tinha um escritório de contabilidade. Ela falou, eu preciso de ajuda na área fiscal, na área contábil, que eu não mando bem, eu não tenho ninguém aqui para me ajudar com isso. Você não quer vir trabalhar comigo? Menina, aquilo foi como uma resposta de Deus. Foi uma resposta de Deus ali naquele momento para mim, sabe? E eu fui uma resposta de Deus para ela. Porque eu disse sim. Ela também estava chorando lá do lado dela. Ela também estava dizendo assim, eu não dou conta do trabalho, o que eu faço? E ela orando. Aí ela me ligou, teve a ideia de me ligar. Ela falou assim, eu não tenho dinheiro para te pagar. Eu te dou uma máquina de calcular. Um serviço lá que ela queria que eu fizesse para ela. E até hoje a gente brinca com isso. Mas Marta, o que eu observei naquele momento é que a gente já começou a empresa com propósito. Primeira coisa que a gente fez foi... Eu falei assim para ela, eu sou sua amiga há muito tempo, mas eu não sei como é você trabalhando. Então, vamos fazer uma experiência. Eu vou ficar segunda, quarta e sexta no meu escritório e terça e quinta no teu, o dia inteiro. 3 meses a gente vai fazer isso. Se a gente entender que a gente se dá bem, a gente vai seguir em frente. E foi isso que a gente fez, a gente se deu bem, eu acabei com outro escritório e a gente seguiu em frente. O primeiro desafio foi entender que a gente era empresária. Nós só tínhamos na cabeça que a gente era contadora. Eu adorava resolver problema. Eu gosto até hoje de resolver o problema dos outros, sabe? Ah, tem um problema aqui na declaração. Vamos daqui. Eu gosto de fazer isso. Mas a gente era empresária, a gente tinha funcionários que não eram registrados, a gente tinha já uma casa alugada e a gente não prestava atenção nessas coisas, sabe? Eu passava o dia inteiro trabalhando como os outros funcionários. Esse foi o primeiro desafio. Eu fazia balanço e eu pensava assim, por que as empresas não dão certo? Por que as empresas quebram? Elas trabalham tanto, olha só o quanto de faturamento. Aí eu pensei assim, vou fazer faculdade de administração, que eu quero entender por que os empresários quebram. Qual foi a minha maior descoberta na faculdade de administração? Você era empresária. Que eu sou empresária. Aí virou a chave. Foi um dia assim, no meio da aula eu falei assim, eu sou empresária. Foi assim a minha descoberta. Aí eu falei, gente, precisa cuidar disso, precisa ter um CNPJ, precisa ter... Os funcionários têm que estar registrados, a gente tem que saber como que age, né? Então, a faculdade de administração, para mim, foi o maior aprendizado que eu tive. Sabe? Entender que eu era uma empresária. Aí sim eu posso ajudar mais as outras pessoas, sabe? Esse foi o primeiro desafio, colocar a casa em ordem. Quantos anos você já tinha de empresa nessa época, quando você resolveu fazer administração? Você já estava com quanto tempo? Uns 7 anos. Com a Margarete, já uns 7 anos. Uns 7 anos. E aí, ó, olha só, gente. E às vezes você tá aí 1 ano e tá aí, sei lá, lamentando e tal. 7 anos, ela já tinha uma carreira, 7 anos no escritório, e aí virou a chave. Opa, sou empresária. Aí, quando virou essa chave, o que você fez? Abrimos o CNPJ, registramos todos os funcionários.
E aí começamos a comprar máquinas, tudo isso já no nome do CNPJ. Certo. Instalou rede, aquelas coisas que não tinha nada disso. Então, você se lembra quando a gente se conheceu, como eu era eufórica, né? No evento lá em Campos do Jordão, me lembro como hoje. Eu sempre fui muito atenta. Nós precisamos ir para a internet. Eu falei para a Margarete, nós precisamos ir para a internet, não tem como ficar fora mais. Então, vamos criar o site. E vocês criaram o nosso primeiro site, a gente foi através de vocês. Um segundo ponto que foi muito forte, que teve a participação de vocês também, foi quando a gente falou assim, vamos começar a fazer marketing. Aí veio a pergunta para mim, quem é a sua persona? Eu, é pessoa jurídica, em sua maioria optantes do simples. Não, sim, vamos analisar quem é a sua persona, quem é a pessoa que compra o seu serviço. Aquela pergunta foi me instigando, Marta, me instigando, sabe? E naquela época, eu tive uma experiência pessoal com a minha mãe. A minha mãe teve um AVC, isso foi em 2009. Ela teve um AVC e ela ficou com sequelas. E ela morava comigo. E a minha mãe, eu levei a minha mãe para minha casa com todo o cuidado que eu julgava necessário para ela. Então, eu fiz um quarto só para ela, com lençóis de não sei quantos fios, porque ela ia ficar muito tempo deitada. Eu chamei a fisioterapeuta, a moça que fazia acupuntura, o rapaz da feira que trazia as frutas cortadas para ela. E a minha mãe estava sempre de mau humor. Ela nunca estava sorrindo, ela nunca estava satisfeita. Mudei de casa, porque eu morava num apartamento no 12º andar, que ela não ia ver nada da vida, né? E mudei para um que era no 4º andar e que ficava bem em cima da piscina do prédio, assim, sabe? Meu prédio ficava em cima da piscina do prédio, a piscina comunitária ali. Sim. Então ela podia ver o barulho das crianças e tal. Dava para ela ver um colégio do lado, onde tinha uma movimentação grande. Minha mãe não ficava feliz, ela nunca ficava feliz. Aí o que você quer? Perguntei para ela, o que você quer, afinal de contas? Eu não sei mais o que fazer para te agradar. Aí ela falou assim, eu quero voltar para minha casa. Tudo que eu quero é estar na minha casa. Eu fiquei magoada, falei assim, tá bom, eu vou te levar para tua casa. E acabou isso. Ela falou assim, tudo bem, você pode só fazer uma coisa para mim? Eu falei, posso, só cuida do meu dinheiro. O resto não precisa fazer mais nada disso. Mas eu fiquei tão magoada, você não tem noção. Imagino, né? Levei minha mãe pra casa dela e fiquei 3 meses sem ir na casa dela, magoada, chateadinha. O Alex me liga um dia, todo mundo aqui já tinha tentado tirar de mim quem era a persona e eu não conseguia falar quem era a persona. E o Alex fez uma reunião um dia tipo, tava no Viva Voz, né? E todo mundo aqui reunido, tentando captar de mim quem era a persona. Isso. E eu lá no meu escritório. Eu falei assim, eu não sei dizer mais para vocês, eu não sei o que vocês querem que eu diga, mas eu vou dizer uma coisa para vocês. A minha mãe, eu achei que eu estava dando para minha mãe o melhor para ela. Mas aquilo não era o melhor para ela, era o melhor para mim. Eu gostaria de ter tudo aquilo se eu tivesse ficado doente. Então, na boa, eu não estava olhando para minha mãe, eu estava olhando para mim. A minha mãe mostrou para mim o que ela queria de verdade. Marta, quando eu fui 3 meses depois lá na casa dela, ela era toda sorrisos. E continua sendo até hoje. Depois eu te mostro um videozinho dela, ela gaiata toda a vida, sabe? Tá com 82 anos agora, mas ela é show de bola de alegria, assim. E lá na minha casa ela não era feliz com tudo aquilo que eu estava proporcionando para ela. Aí eu falei pro Alex, me lembro como se fosse hoje. O cliente não quer saber se tem balancete, se tem, o que você está fazendo para ele. Ele quer saber se você está dando o que ele precisa. O que ele precisa? Ele precisa saber emitir nota? Então eu vou ensinar ele a emitir nota. Ele precisa de indicadores? Então eu vou dar indicadores para ele. Isso eu já me lembro que eu estava exaltada falando isso pro Alex. Mas aquilo foi como uma catarse, acho que é assim que fala, para mim, aquele momento. Porque eu falei assim, é isso. Eu não tenho que dar para o cliente o que eu acho que ele precisa. É o que ele quer receber de mim. Porque eu ficava naquela luta, o cliente tem que entender o balancete, eu tenho que mandar o balancete para ele tem que entender que não tem que nada, Marta. O cliente, ele vai entender as coisas à medida que aquilo fizer diferença para ele. O que ele gosta de ouvir? Que ele vai economizar, que ele vai ter mais lucro, que ele tem vantagem, que ele vai ganhar tempo.
É isso que o cliente gosta de ouvir. E não assim, ó, olha, tá vendo aqui o passivo, o ativo, o passivo. Você acha que o cliente entende isso? Nada, bolufas. E eu passei anos querendo convencer os clientes disso. Aí a lição da minha mãe me fez entender que não era isso que o cliente queria. A minha mãe, ela não queria nada daquilo. Ela falou para mim, ela disse assim, tá bom, eu não quero mais nada disso aí que você proporciona. Eu só quero ficar na minha casa. E eu entendi isso. E aí, na hora que eu falei isso pro Alex, eu entendi que ali era uma virada de chave para mim. E aí eu comecei a entender o que esse cliente precisa. O que aquele outro precisa. Às vezes, o que ele precisava era de um relatório para ele entender como é que era a hora extra que ele estava pagando para o funcionário. Às vezes, o que ele precisava era que eu lembrasse ele que o imposto vai vencer no dia seguinte porque ele era desorganizado. Não era necessariamente aquela coisa mirabolante da contabilidade que eu imaginava. Você entende? E eu acho que é isso que fez a gente ser mais próxima do nosso cliente, como a gente é hoje. Então, o escritório ele foi crescendo dessa maneira. Agora, nos últimos 3 anos, o escritório cresceu muito mais, depois da pandemia. Mas você vê, né? De novo, ele cresceu por causa da proximidade com o cliente. Não foi por causa das coisas técnicas que eu inventei. Eu não inventei nada. Agora, por exemplo, eu acabei de voltar para o meio de campo porque eu pensei assim... Estava comentando, acho com você ali fora. Se não vai haver sucesso do cliente externo se não tiver sucesso do cliente interno. Não vai acontecer isso. Não. Então, eu preciso trabalhar essas 2 pontas aqui. E com o mesmo afinco. Então, o que eu fiz? Eu sentei com a minha área fiscal, porque eu preciso entender onde é que está doendo. Isso aí. Eu falei, deixa eu ver como é que vocês estão fazendo o negócio. Dá para mim as empresas para eu fechar? Faz muitos anos que eu não faço isso. Mas eu falei, me dá as empresas para eu fechar que eu quero ver quais são as dores que vocês sentem. Por que vocês não conseguem entregar isso aqui no prazo? Por que isso aqui, às vezes, demora para chegar para o cliente? Vamos tentar entender. Eu acho que é sobre isso, não é? A contabilidade em si é essa atenção que você dá para a pessoa. Porque se você for pensar nos serviços técnicos, Marta, os 500 mil que tem no Brasil vão ter que entregar da mesma forma. Não tem jeito, né? É norma. E você, olha só, gente, ela falando aqui, eu tô pensando, né? Olha quantos insights e quanto aprendizado, né? Ela, através de algo que ela passou com a mãe dela, Sim. Ela fez uma virada de chave para entender que era sobre o cliente dela e não sobre ela. Ela passou anos empurrando para o cliente algo que ela achava que aquilo era bom para ela e não bom para o cliente. Foi na história que ela contou sobre a mãe dela. Sim. E a outra virada de chave que você faz nesse tempo é você fazer o quê? Eu vou olhar para o meu pessoal interno, vou para o meio de campo, pegar para ver por que não estão entregando no prazo, qual que é a dificuldade, que alguma dificuldade tem ali. Ou seja, Simone, você conseguiu olhar. Eu falei assim, eu preciso ver esse processo, eu preciso entender. E foi muito que a gente fez aqui internamente também, sabe? Sim. E ali pra frente pra ver qual é o problema, sentar com cada um, sentir as dores, por que acontece isso, qual a dificuldade. E você, mesmo com 26 anos, sim, você foi humilde em voltar atrás, falar assim, deixa eu pegar isso daqui, eu preciso resolver isso daqui. Sim. E às vezes, muitas vezes a gente tem um ego, né? E fala assim, não, mas eu não vou, eu não assim, assado. Hoje, de manhã, na reunião que a gente teve de diretoria, eu falei pro Alex, falei assim, Alex, eu acho que seria interessante você descer na operação para entender algumas coisas da operação, que eu acho que você vai conseguir captar mais. Eu falei assim, acho que eu vou fazer isso. Sim. Mas a gente tá aí quase 100 colaboradores, a gente já se viu, o dono da empresa. Não tem isso, gente. Não tem mesmo. Não tem. É você conseguir olhar mesmo ali para sua base para entender, para você entregar melhor para o seu cliente. Sim. E aí, você falou outra coisa bem interessante, são 500 mil contabilidades hoje pelo país. Os serviços entregues são iguais. Sim. São iguais, as obrigações, Sim. tem que cumprir as obrigações iguais. O que vai fazer a diferença de uma para outra é o jeito que você entrega para o seu cliente e olhar para ele. E aí vem a pergunta para você. Você vê essa virada de chave, você entendeu isso, olhando para isso, e até muita gente tem muita dor, fala assim, eu não estou conseguindo cliente, eu perco cliente para as contabilidades online, eu perco cliente por causa da concorrência acirrada. Como que é isso hoje para a Simone? A gente não perde cliente para contabilidade mais barata. Desde quando surgiu a Contabilizei, a gente perdeu 3 clientes para eles. 3. Eu acho que isso é uma vitória. Sim. Né? E os nossos honorários não são baixinhos para PJ, não. Faz de baixinho igual o da Contabilizei, né? Mas
o surgimento da Contabilizei me fez olhar para dentro também. Falei, como é que os caras conseguem entrar no mercado cobrando esse valor e a gente não consegue? Sim. Então, vamos analisar a operação. E aí, quando eu analisei a operação, nós criamos 3 tipos de atendimento diferentes. Aqueles que é por preço, aquele que é por consultoria e aquele que é por diferenciação. Então, com isso, eu consigo operacionalizar sem prejuízos e manter todo mundo satisfeito. Manter o cliente satisfeito, que é o principal, né? Então, a gente não perdeu para as PJ, para as contabilidades online, a gente não perde. E uma coisa que eu percebo é que os clientes estão vindo, continua vindo no boca a boca, muito mais no boca a boca do que de outros lugares, até porque marketing não foi uma coisa que a gente fez com constância, né, no nosso escritório, mas agora eles vêm pela autoridade também. Olha só, sabe? que interessante. Vem pela autoridade na mídia. E o que eu percebo é que eu sou muito citada em grupos, sabe, esses grupos de empreendedores. Sim. Ou quando alguém pergunta assim, quer uma indicação de contador, eu sempre estou lá sendo indicada. Eu percebo isso. Mas por que aconteceu isso? Essa autoridade veio da onde? Da minha exposição. Do Clube de Contadoras e depois da minha exposição pela Filadélfia mesmo. Porque uma vez que eu aprendi a fazer vídeo, pronto, né? Virei blogueirinha. Eu ainda não gosto muito de mostrar meu dia a dia. Ai, toma café, você tem que... Eu sei que tem. Eu não rebato, não. Mas eu não consigo ainda ter intimidade. Mas você sabe que eu estava ouvindo o Pablo Marçal? Ele estava falando numa live dele essa semana. Como essas coisas de virada de chave são necessárias na sua vida. E ele estava falando como que como é que é o nome do menino? Marcos Paulo. Como que o Marcos Paulo convenceu ele que ele tinha que aparecer na mídia para trazer resultado para a operação deles. E ele tem uma operação bilionária, né? A gente Nem precisava disso, né? Pois é. Mas como que o Marcos Paulo convenceu ele e ele aceitou. Tá bom, é isso que eu tenho que fazer, então eu vou fazer. Eu acho que eu estou nessa etapa do processo. O que é que eu tenho que fazer para fazer a empresa crescer? Nesse ano de 2023, a gente mudou a configuração da empresa. Sempre foi eu e a Margarete. E agora nós convidamos 4 pessoas da operação para serem nossas sócias. Certo. Qual o objetivo? Fazer o escritório crescer. Mais do que o que ele cresceu até agora. Ele cresceu bem, cresceu em lucratividade, principalmente, que é a principal coisa. Cresceu, vem dando lucro todos os anos, mas a gente quer que ele cresça mais em número de clientes. Então, hoje, a gente deve estar com uns 230 clientes, mais ou menos. Nosso objetivo é ter muito mais até o final de 2024. Sim. E, para isso, eu tenho que aparecer muito mais. O marketing precisa ser mais acirrado, porque senão isso não vai acontecer. A gente vai repetir o mesmo ano. E eu acredito que nós não vamos fazer isso, porque esse ano foi um ano disruptivo, sabe? De fazer coisas diferentes, de realmente ter atitudes diferentes, sair da caixinha, sabe? Isso de convidar as pessoas para serem nossas sócias fez assim, ó, deu uma expansão de consciência. A gente já sabia que isso era uma estratégia interessante, sabia, mas quem falou que a gente colocava em prática? Só ia empurrando com a barriga, né? Vou empurrando e não consigo, não faço acontecer. Não, exato. Olha só que interessante, gente, que a Simone acaba de dizer aqui, que esse ano foi outra virada de chave, que ela conseguiu crescer por trabalhos que ela já estava fazendo lá atrás, ou seja, de aparição, e aí que está o bendito marketing. Por mais que ela não tenha ainda aquela constância que ela precisa ter, mas as coisas que ela plantou lá atrás, ela conseguiu já um resultado e consegue o resultado. E o boca a boca, a autoridade, as pessoas te veem como autoridade, vai indicando, e ela não perde cliente para a concorrência que coloca o preço lá embaixo. Ou seja, e eu sempre falo, Simone, que contabilidade, o serviço que eu presto é confiança. Se você não entrega confiança para o seu cliente do outro lado, dificilmente ele vai continuar com você, independente do preço que ele está pagando. Então, às vezes, a gente sabe que nem todo mundo vai conseguir investir um valor, tal. Mas quando ele começa a enxergar que você tem valor, ele vai dar um jeito
para pagar aquilo que você merece. Sim. E acabou, não tem jeito. E você conseguiu fazer isso e agora, mais uma vez, conseguiu falar assim, olha, em tanto tempo a gente já convidou 4 pessoas para ser sócia da nossa empresa, para avançar para quê? Para crescer mais, para ter mais lucratividade, para ter sempre algo bom para oferecer. E diferenciação, né? Exato. Porque senão você não se mantém no mercado. Exato. Marta, eu fui para a Disney. Você também foi com o Roberto Dias Duarte, né? E eu fui. Qual a principal lição que eu trouxe de lá? Os meus olhos tinham que brilhar pelo que eu estava fazendo. E o da Margarete também. Então, quando eu cheguei da Disney, foi a primeira pergunta que eu fiz para ela. O que faz os seus olhos brilharem? Aí ela falou. Eu falei, o que faz os meus olhos brilharem é ter os clientes satisfeitos e o nosso preço sem negociação. Eu não quero que o nosso boleto seja o último da fileira de pagamento. Ele tem que ser o primeiro. E a gente começou a trabalhar por isso. Primeiro, pelo que faz os meus olhos brilharem e os olhos dela brilharem. E você sabe uma coisa, uma experiência muito interessante que eu acho que os nossos colegas que ainda não fazem isso vão gostar de saber. Lá em 2020, eu e a Margarete começamos, enfim, a nos comportar como empresárias. Certo. O que é se comportar como empresárias? A gente profissionalizou toda a área financeira, que é a Margarete que coordena, e a gente tem o dia de trabalhar a empresa. A gente trabalha todo dia, terminou o mês lá no dia 7, dia 8, é o dia de trabalhar a empresa. O que significa isso? Quanto nós faturamos esse mês? Quanto nós gastamos? Qual foi a lucratividade do mês? Qual é a lucratividade média do ano? Qual é o nosso ticket médio até aqui? Nós perdemos cliente? Por que nós perdemos? Nós ganhamos cliente? De onde vieram esses clientes? Você percebe que a gente tem uma série de indicadores hoje que nos ajudam a ir para frente. E detalhe, esses indicadores, esse exercício de ser empresária é o que nos ajuda a estar mais próximas do nosso cliente também. Porque quando a gente falava só de contabilidade, ele ficava olhando pra gente assim com uma cara meio que de ué, sabe? Mas agora a gente fala assim pra ele, qual é o seu ticket médio? Aí ele, oi? Como assim? Aí você começa a falar de empresário para empresário. Aí ele presta mais atenção em você. Entende? Sim. Você já não é o contador chato, a contadora chata. Você é a pessoa que está trocando ideia junto ali, que está pensando no crescimento dele. Como resultado disso, Marta, uma das coisas que a gente conquistou foi não ter medo de dispensar cliente. Porque antes a gente tinha. E muita gente tem, né? A gente não pode mandar esse cliente embora. Olha o tamanho da mensalidade dele. Vai dar impacto. Hoje não dá mais. Por quê? Porque a gente transformou todo o negócio. Transformou. Aquele olhar... O Roberto Dias Duarte, ele é maravilhoso. Ele é o melhor do mercado. Não, honestamente. Não desprezando nenhum dos que estão aí, mas o Roberto é um cara mega blaster inteligente. Ele é muito inteligente. Ele é um cara de visão. Visionário. Ele tá sempre na frente. Agora ele tá falando de inteligência artificial, né? Visionário. Naquela época, foi a primeira vez que eu pensei nesse assunto, para você ter uma ideia. Ele falou assim, ele usava, tinha uma expressão lá, acho que, eu não lembro qual que era a expressão, que era uma expressão em inglês, mas ele falava assim, quanto você tem de caixa que você suporta se o mundo inteiro parar? A empresa suporta para ficar ali. Pô, se eu nunca tinha olhado nisso para dentro da minha empresa, como que eu ia ajudar o meu cliente a pensar nisso? Nós tivemos que fazer esse exercício dentro de casa. E, eu vou te contar um negócio. A gente procurou uma consultoria na época para saber se a nossa estratégia estava certa. Nós cortamos o que precisava cortar, mantivemos lá o que precisava manter, demos descontos espontâneos para os nossos clientes e... falamos assim, olha, a gente vai cortar isso. Aí marketing era uma das coisas que estava na lista de corte. O consultor falou assim pra gente, corte isso, marketing não é hora de cortar marketing. Olha que visão. Exato. A parte boa foi que a gente ouviu naquele momento. Não corta. Então, mantém o site, mantém. É claro que a gente não faz, você sabe, a gente não faz do jeito que deveria ser, a cartilha manda, mas a gente não cortou a despesa, que estava na lista de corte. Sim. Entendeu? E isso fez com que a gente olhasse e falasse assim, tá, quantos meses a gente tem de reserva que sustenta a empresa se o mundo inteiro parar? Então, a gente foi olhando ali quanto é que a gente tinha e pudemos auxiliar o nosso cliente com isso também. E dizer para ele, olha, você precisa de tanto, porque daqui a pouco você vai começar a pagar esse empréstimo assim, e o mercado vai voltar, e como é que você vai pagar a folha de pagamento quando voltar?
fica muito melhor de você conversar do que se eu estiver só falando assim, o ativo, o passivo e o DRE, não sei o que são siglas que você não entende. Exato. Né? E aí eu chego mais perto do cliente com esse vocabulário. Show de bola. Olha, gente, tá sendo assim maravilhoso ouvir a Simone aqui. Ela vai falando e vou tendo vários insights aqui. Até você vê, né, como é bom a gente falar com quem entende, com quem aprende bastante, que a gente vai tendo vários insights também pro nosso negócio. Putz, ela falou uma coisa aqui que eu preciso aplicar, eu preciso olhar, que nem esse dia, assim, eu tenho o dia da empresa. A gente tem aqui as nossas reuniões segunda-feira, só que a gente não tá fazendo isso muito com afinco, porque cada diretor fica com uma coisa, né? E acaba assim, não, essa aqui é a minha responsabilidade, essa aqui é minha, essa aqui é minha. Só que para esse olhar geral, nem todo mundo tem esse olhar geral. Sim. Então vai ser algo que eu já vou implantar aqui, tá vendo? Ó, isso. Você do outro lado já tem que implantar isso aí também, né, Simone? E sabe outra coisa bem bacana que a gente aprendeu, que, putz, pra mim foi muito legal? A empresa virou uma gamificação pra gente. Certo. Principalmente pra mim e pra Margarete. Me conta melhor isso. Eu fiz um quadro assim, de já vou colocar aqui no meu celular, gamificação. Bora isso. aí. Por que gamificação? Porque a gente não aceita um resultado que seja inferior a um determinado número que a gente colocou lá. Certo. Então, por exemplo, não pode ser o resultado, a lucratividade não pode ser menor que 25%. Tá. Não pode. Então, se foi menor que 25%, espera aí, vamos revolucionar aqui o que aconteceu, por que está acontecendo isso. E aí a gente determinou um negócio assim, ó, para não descapitalizar a empresa. Porque o que a maioria dos empresários fazem? Ele tem lá a retirada de prolabore dele, ou às vezes nem tem, né, Marta? Infelizmente isso ainda acontece. Às vezes nem tem o prolabore dele, ele tira o quanto ele quer da empresa e tá tudo certo. Nós determinamos uma retirada de prolabore, uma distribuição de lucro fixa, de acordo com o resultado que desce. Se der menos de 25%, você vai ganhar menos de distribuição de lucros. E se der mais de 25%, você vai ganhar mais tanto de distribuição de lucros. Qual é o nosso impulso? De fazer dar mais, porque você quer ganhar mais. Sim, sim. Você vira uma ambição saudável. Sim, sim. Entendeu? Show de você bola. quer ganhar mais, você quer fazer mais dinheiro, dá um negócio assim na gente de, não, esse mês tem que ser melhor que no mês passado, tem que ser melhor que no mês passado, sabe assim? Sim. Mas não, por exemplo, eu tô falando desse jeito, mas eu não olho para os números de jeito nenhum. Eu olho para as ações. Então, por exemplo, eu fiz 10 mil mulheres lá na FGV. Quem são os clientes dos 10 mil mulheres que a gente atende? Marta, ó, a gente era um grupo de 50 pessoas, 50 mulheres. Nós temos pelo menos umas 15 empresas que vieram desse lugar. Olha só que interessante. Isso é muito interessante. E essas que vieram, indica o pai, indica a mãe, o filho, e já tem outras pessoas que vieram através delas. Então, o que eu fiz? Eu criei famílias, sabe? Famílias, assim, ó. Eu fiz, essa aqui é a família 10 mil mulheres. O que eu tenho que fazer aqui para estar antenada com todo mundo? O que eu tenho que fazer com essa outra família aqui para estar antenado com eles também? Qual que é a base da contabilidade? É entregar isso. Mas, ok, o que eles têm em comum aqui que eu posso articular aqui e todo mundo tá antenado para todo mundo falar bem de mim para todo mundo? Show. Nossa, bem bacana. Entendeu? Sim, sim. Porque se todo mundo daquele grupo estiver na mesma sintonia, ninguém vai ter reclamação. Exato. Pra fazer de mim. Exato. Você entendeu? Tá vendo, gente? Olha, e eu tenho certeza que outros contadores sofrem da mesma coisa. Tem o mesmo ambiente parecido que nem o que a Simone acabou de explicar aqui. Olha só que insight para você aplicar aí do outro lado. É uma conversa muito rica que tá ensinando aqui muitos contadores a avançar. Olha que interessante essa questão da gamificação, essa questão de você olhar, fazer esse grupo de famílias para todo mundo estar satisfeito e indicando mais. Isso é marketing. Então, isso é marketing. E as pessoas, infelizmente, elas pensam que marketing digital é marketing. Mas, gente, vamos lá. Como eu sempre falo, marketing é arte, despertar desejo, entregar valor. Digital é um braço do marketing. Sim. Só que você pode fazer marketing... É só um caminho, né? Exato, um caminho. Você pode fazer marketing de outro jeito. Tanto é que, mesmo ela não sendo constante no marketing digital, porque ela não foi constante no marketing digital, ela foi constante em outro marketing, no offline. Sim, no offline. E isso é marketing. Ela despertou desejo, ela entregou
valor e foi trazendo para ela resultado em cliente, que no final é isso. O marketing, ele vem pro lado da venda e ali você fecha o contrato. Sim. Maravilhoso, parabéns, mano. Eu tô impressionada, assim, com a evolução que você teve em relação à empresa, em relação à estratégia, em colocar tudo isso aí no papel. E aí, aproveitando sobre isso, né? A Simone sempre foi uma pessoa que participou muito de eventos contábeis, tava para lá e para cá, o clube das contadoras, tal. Simone, olhando para o mercado contábil agora, tá? Então, assim, você viu a ascensão do mercado, surgiu muito influenciadores, porque naquela época não tinha muito, você foi surgindo. Quais aprendizados, olhando para esse tempo, tá? Vamos olhar de 7 anos para cá. De 7 anos, não vou falar nem 10 anos, 7 anos para cá. Qual que foi o aprendizado? O que a Simone aprendeu? O que a Simone falou assim, putz, isso para mim não serviu de nada. Se eu pudesse, voltaria atrás ou não. Isso aqui é bacana e eu segui em frente. Por que eu tô perguntando isso? Porque semana passada eu tive um cliente aqui e ele falou assim, Marta, teve uma época que eu fiquei super esquizofrênico. Que eu ouvia um, ouvia outro, ouvia um, ouvia outro e eu não saía do lugar. Até falou assim pra mim, chega que eu preciso seguir uma linha, eu preciso fazer acontecer. Como que foi isso pra Simone e os impactos no negócio dela? Quando começaram a surgir os eventos, eu queria estar em todos. Sim. Todos. Eu viajei praticamente, não vou dizer todo o Brasil, mas grande parte do Brasil, atrás dos congressos, das coisas de contabilidade. Naquele momento, isso foi muito importante para mim, porque eu era um escritório de bairro pequenininho lá, que não sabia o que estava acontecendo fora do mundo. Então, num primeiro momento, isso foi muito importante. Mas com o andar dos anos, com o avanço das coisas, começaram a surgir outros eventos. Além dos oficiais, começaram a surgir os outros das empresas de tecnologia e outros, né? Então, chegou uma hora que eu falei assim, tá demais. Eu estou gastando muito com viagem e com evento. E o que está mudando na prática aqui dentro? E aí eu parei, eu comecei a selecionar os eventos que eu vou participar. Então tem evento que eu gosto muito, por exemplo, do Anderson Hernandes eu gosto muito do evento dele. Eu já deixo o ingresso comprado ali. Na hora que eu saio daquele evento, eu já comprei o ingresso para o próximo. Mas tem eventos que eu falo assim, não vou. Não quero ir. Na Conescap, por exemplo. Falei, não vou. Eu vou lá no... Eu escolhi um evento de marketing digital para participar. Certo. O da Hotmart. Por que eu acho legal o evento da Hotmart? Porque você pensa fora da caixa. Você vê outros profissionais falando de outras coisas. Como que aqueles caras estão avançando. Você pode adequar ideias para o seu negócio. Nós, como contadores, a gente precisa ter essa ideia de produtos. Eu acho que a gente não tem muito essa ideia de produto. Entendi. Sabe? E quando você vai nesses eventos de marketing, você começa a perceber os produtos dos caras. A prateleira, o que é mais barato, o que é mais caro, por que é barato, por que é caro. São aprendizados interessantes para você implantar no seu negócio, né? Se você ficar vivendo só da consultoria, só da escrituração fiscal, contábil de departamento pessoal, vai para o fracasso com certeza. Vai, não tem outra alternativa. Os escritórios que mais estão crescendo são os que agregam serviços. Eles agregam outros serviços à prateleira, ou os escritórios que estão lançando produtos digitais. Olha só, gente. Ó, antes dela continuar aqui, pega essa visão. E eu canso de falar e, olha, me dá uns nervos quando alguém fala, não, eu faço contabilidade, isso é meu... Gente, ela acabou de falar isso daqui, ela anda por vários meios, vai para outros eventos. Escritórios que estão avançando, são os escritórios que estão agregando os novos serviços ou então vendendo um produto digital, certo? Certo. E sabe uma coisa, Marta? Por exemplo, quando eu falava assim, novos serviços, o primeiro que eu queria era BPO financeiro. Onde que eu errava? Ai, como que eu vou treinar uma pessoa para fazer BPO financeiro? Pergunta, eu entendo de BPO financeiro? Não. No dia profissional ali, não. Eu entendo para cuidar da minha empresa, mas como vai atender uma pessoa de fora no BPO financeiro? Então, eu comecei a entender que eu tenho que ter braços, que eu tenho que trazer pessoas que entendam daquele assunto perto de mim. Porque se tudo depender de mim para ensinar, o progresso é lento. Vai ter que ter sempre uma coisa de aprendizado ali para depois evoluir. Sim. E não pode ser dessa forma. Você tem que trazer pessoas... Eu trouxe uma moça que ela é do financeiro. Ela entende disso. Ela já tinha uma empresa chamada Meu Financeiro. Então, eu só fiz assim.
Para agregar valor, entendeu? E vamos, pronto, eu não tenho que ficar me preocupando com isso aqui, porque tem uma pessoa aqui que está respondendo por isso. O que mais eu posso fazer? Qual outro serviço eu posso entregar para o meu cliente? Eu acho que essas soluções a gente tem que pensar, mas de uma forma prática, né? Ou seja, né, agregando parceria, nem tudo, é que nem eu aqui, nem tudo eu faço, eu tenho que fazer, eu pego meu parceiro, faço isso. Então você começou a pensar estrategicamente. Exato. E às vezes as pessoas querem muito controle, né, Simone? É. E é ego. E acaba perdendo dinheiro por isso, né? Perde dinheiro, perde tempo, porque você não avança, não avança. O que a gente tem que fazer? O nosso trabalho operacional, ele pede muita automação, muita. Não é pouca não, é basicamente para tudo você tem que usar automação. Então, espera aí, nós temos que usar as pessoas para fazer serviço de pessoas. Sim. Qual é o serviço de pessoas? Olhar para o cliente, ver qual é a necessidade dele. O que essa pessoa... Eu identifiquei lá no escritório que a gente tinha um monte de cliente que perde a data de pagar as coisas. Olha só. Aí a gente foi lá e criou um template assim, ó. Olha só, cliente, o FGTS vence amanhã, tá? Manda no dia anterior para ele. Mas nessa linguagem que eu tô falando com você. Sim. Não é assim, atenção, senhores clientes. Não, é assim, olha só, amanhã vai vencer o FGTS. Algo simples, né? Algo simples, direto, que a pessoa entende o que a gente está falando. Isso funcionou. Quando não chega o recado para a pessoa, ela reclama, você acredita? Acredito. Ela fala, eu não vi chegando o lembrete de vocês que tal coisa vai vencer. Então, peraí, isso está fazendo diferença, né? Dos eventos, Marta, foi essa lição que eu tirei. Agora, eu não vou em vários eventos, eu vou em alguns eventos durante o ano, voltei agora, na verdade, depois da pandemia, né? Fiquei 3 anos sem participar de eventos. Voltei agora, mas eu não vou assim, eu não compro todos que aparecem pela frente. Sim. Não compro. Vai filtrando, né? Eu vou filtrando. Creio, pro ano que vem, eu fiz um calendário assim, sabe? Para onde eu quero ir durante o ano e quais eventos que eu vou participar, que é para um não encavalar no outro, para não... E assim por diante. Exatamente, aí você faz planejamento, né? Bacana. Gente, muito interessante esse bate-papo aqui. É uma pena que a hora voa, né? A gente tá conversando que eu olhei assim, meu Deus do céu, e a Simone já tá conversando quase 1 hora, meu Deus do céu, nem parece. A gente nem percebe, nem né? percebe. Então aqui um bate-papo tão gostoso, de tanta informação, de crescimento. E é possível, gente. Às vezes eu vejo a pessoa sempre tá ali, correndo, estressado, nervoso, que não cresce, mas é devagarzinho e aplicando, que você vai chegar lá. Olha só, a Simone ficou anos aí aprendendo. Chegou uma hora que o negócio deslanchou e foi embora. Simone, para a reforma tributária, qual que é a tua expectativa? Agora foi aprovado, né? 100% e realmente vai começar a rodar aí. Nós temos 10 anos para a implantação disso, né? Infelizmente, deveria ser mais rápido. Eu acho que isso aí, se o governo quisesse sair de um ano para outro, a gente conseguia implantar, né? É que as mudanças são muito profundas, né? E faz muitos anos que não se muda nada. Exato. Então tem que ter esse tempo mesmo para fazer tudo isso. Existe oportunidade para o mercado contábil, para os contadores, ou não? Ou falar assim, agora estou lascado? Na minha opinião, tem muita oportunidade. Muita. Aliás, eu enxergo oportunidade em tudo, né? Mas eu vejo oportunidade. Você vai poder mostrar para o seu cliente agora qual é o melhor perfil para ele. Se continuar do jeito que ele está, vai ser bom, se vai ser ruim. Se ele mudasse, se está aqui, mas se você mudar para cá, vai ser melhor desse outro jeito. Marta, eu não sei se os nossos colegas devem ter visto. Mas, por exemplo, na época da pandemia, um dos maiores mercados que foram atingidos foi o de eventos. Sim. Eles foram muito impactados. Sim. E o governo, naquele momento, disse assim, vou lançar uma lei que vai dar benefício fiscal para as empresas de eventos durante 4 anos. Elas não pagam os tributos federais durante 4 anos. O PERSE. Exatamente. Quem viu isso foi ou não uma oportunidade de resolver um problema para o seu cliente? Eu tenho empresas de eventos lá. E a gente fez a transformação. Sai do Simples Nacional, vai para o lucro presumido, porque você não vai pagar isso, só vai pagar isso aqui. E durante 4 anos você vai se aproveitar desses benefícios e depois você volta para o Simples Nacional, se for interessante para você. Isso é trabalho. Não é você pegar nota, copiar, colar e mandar informação para o governo e mandar guia para o cliente pagar. Você percebe? Sim. Isso faz diferença, né, na vida do cliente. Em relação à reforma tributária, eu vejo da mesma forma.
O que vai acontecer é que a gente tem que saber como apresentar esse trabalho. Você vai ter que ter estudos tributários agora, você vai ter que fazer conta para o cliente. Afinal de contas, esse é o nosso trabalho, né? Mas isso vai trazer muito resultado positivo, na minha opinião. Muito mesmo. Show de bola, tá vendo, gente? Você não é a minha primeira convidada aqui, tem vários que a gente trouxe e todos eles estão no mesmo caminho. E esse final de semana eu tava lendo lá todo o relatório, né? E eu vi que realmente tem coisa que vai ser ruim como na vida, gente. Vai tudo, tem o seu lado bom e o seu lado ruim. Mas se você olhar a fundo, tem muito mais oportunidade do que coisas ruins. Então, contador, tem a mesma visão aí que a Simone tem, de olhar, você vê que ela tem uma visão otimista para tudo. E é isso que faz a virada, né, Simone? É isso, e sabe, mais uma vez, e cada vez mais comprovando a minha tese, pessoas que conseguem fazer a virada de chave na vida empresarial porque fez um trabalho de autoconhecimento, certo? Certo. Por quê? Eu entendia que a qualidade de tudo que eu fizer começa em mim. Não vai ter qualidade fora se não tiver qualidade dentro. Se eu de fato não estiver preocupada em entregar um bom serviço para você, não é preocupada a palavra, se eu não estiver compromissada em fazer isso, eu não vou entregar. Eu vou estar só pensando no dinheiro, na mensalidade que você me paga, no valor que você não me dá. Entendeu? Sim. Quando você está comprometido de verdade, você fala assim, isso é uma missão. Deus me colocou aqui nesse caminho porque através da contabilidade eu vou entregar essa mensagem para você. Quando você está comprometido com isso, eu acho que o serviço fica mais leve, você consegue trilhar melhor ali e você sai da raia da reclamação, sabe? Deixa a reclamação de lado. Problema a gente vai ter toda a vida, Marta. Todo dia tem problema para resolver. Faz parte do percurso. Eu estava pensando, enquanto eu estava olhando para você, eu estava lembrando de uma coisa. Eu e a Lúcia e a Elaine, quando a gente era do Clube de Contadoras ainda, uma vez, meu aniversário é no dia 28 de abril. E normalmente o imposto de renda pessoa física vai até o dia 30 de abril, né? Isso. Nos últimos anos é que andou mudando as datas. Mas ia até o dia 30. Naquele ano, acho que foi 2019, 2018, a gente se encontrou para comemorar meu aniversário e eu falei assim, esta é a última vez que eu trabalhei no dia do meu aniversário. E aí a gente brindou isso e a gente decidiu que nós não íamos mais ficar trabalhando que nem louco no último dia do imposto de renda. E eu no dia do meu aniversário. O que eu instituí desde lá para mim? Normalmente eu viajo, aí eu vou viajar, eu vou descansar no dia 26 e volto dia 2, porque dia 1º é feriado, né? Sim, sim. Então eu viajo dia 26 e volto dia 2 para o escritório. Isso atrapalhou a minha operação? Só ajudou a minha operação. O que faltava para eu sair daquela... Ai, meu Deus, quanto serviço no dia 30, quanto serviço, o cliente que deixou para a última hora. O que faltou para eu resolver? Um posicionamento, uma decisão. Foi só isso que faltou. Acabou. No dia que eu decidi não trabalho mais no dia do meu aniversário, eu fiz acontecer nos últimos anos. E o imposto de renda pessoa física é um dos melhores produtos que a gente tem no nosso escritório. Eu tenho 230, 240 clientes, em média. A gente faz 400, 450 declarações de imposto de renda. É mais que o dobro do número de empresas que a gente atende. E eu vejo espaço para crescer. Atrapalhou o crescimento? Só me fez bem. Só me fez bem. E aí eu fico olhando os nossos colegas que sempre vêm falando assim, correria, né? Que correria, né? Agora imposto de renda, que correria. Vai começar, em janeiro começa essas conversas, né? Ai, tem a DIRF em fevereiro, né? A gente tem a DIRF em fevereiro. Aí fica aquele sofrimento, sabe? Gente, mas não é só uma questão da gente analisar e como é que a gente pode minimizar o impacto disso? Como que eu posso ter informação antes? Esse é o nosso trabalho. Isso aí. Por isso da gamificação também. Sim, analisa, o que você pode fazer para não ter tantos impactos lá na hora. Agora, vai ter imposto de renda no ano que vem. O que eu vou fazer? Eu vou começar a falar de imposto de renda agora. Sim. Eu vou falar com os clientes internos, já vou começar a falar para os de fora, já vai ficar falando da documentação, já vai alertando. Vou dar uma aulona grátis para todo mundo para falar de imposto de renda. Pô, isso são ações que faz as pessoas virem logo no começo de março fazer o imposto de renda. Não fica deixando lá para o último período mais. Sim, né? Sim. Isso é bom. Olha só, gente, você vê, decisão. É decisão, ela tomou uma decisão e colocou em prática.
e fez as coisas acontecerem. É por isso que eu tô trazendo muita gente aqui do Chão de Fábrica para mostrar para vocês que não existe bala de prata, não existe jeitinho, existe trabalho duro. Mas quando a gente toma uma decisão e faz isso com alegria e faz isso pensando realmente pelo lado bom da coisa, com certeza você consegue vencer. Mas para você ter essa bagagem, gente, você precisa estar seguindo pessoas que nem a Simone, estar seguindo pessoas que têm uma mentalidade realmente de crescimento, estar ouvindo isso daqui, querendo mudar, porque não adianta ficar aqui 1 hora ouvindo isso e virar as costas e continuar fazendo, não fazer nada. Muita gente faz isso. Ouve tudo isso aqui, olha só, ela conseguiu sair, ela conseguiu dar a virada de chave lá na empresa dela e vai virando, e vai virando. E o topo dela, gente, é o topo dela, não é que nem o seu, que nem... Então é isso que as pessoas têm que começar a entender e compreender. Que é possível você ser feliz na tua profissão, com a tua empresa, fazendo o que você gosta, mas lembre-se, sem propósito, sem você brilhar os olhos. O que te faz brilhar os olhos? O que te faz... Olha só, ela falou algo muito interessante. O que te faz brilhar os olhos? É isso que você tem que fazer. Simone, a gente tá caminhando pro final. Eu quero que você deixe um recado aí pro público. Qual o recado que você deixa pros contadores? Obrigada por estar aqui com a gente, trazendo tanta informação útil, tanta informação relevante, que eu tenho certeza que vai ajudar o pessoal. Ai, que bom. Eu fico muito feliz por isso. Agradeço novamente o convite. Estou me sentindo lisonjeada, de verdade, de ser convidada sua. E eu acho que, se eu tivesse que dizer alguma coisa, eu diria que é para a gente se lembrar que contabilidade não é sobre entregar declarações e servir o governo. Contabilidade é a ciência da riqueza. É a ciência da riqueza. Você ajuda o seu cliente a multiplicar a riqueza dele, se você quiser. Agora, uma coisa que eu entendi. Multiplicar a riqueza do cliente significa já ter passado pela minha. Não significa que eu vou entregar alguma coisa que eu não sei do que se trata. Mas que eu tenho a experiência de saber o que é isso. Então, quando a gente ganha essa consciência, as coisas começam a fluir de uma maneira muito melhor. Você começa a perceber que você precisa sim de outras pessoas perto de você e que o dinheiro que você vai gastar com elas não é um gasto, é uma semente que você tá lançando ali, e essa semente tem que trazer frutos de alguma maneira. Em outras palavras, se eu fosse falar na sua linguagem, tem que ter ROI, não é? Isso. Tudo tem que ter ROI. Só que também, da mesma maneira que a gente planta uma semente aqui hoje e ela não vai dar frutos amanhã, ela precisa do tempo dela, assim é qualquer trabalho. Assim é o trabalho de marketing, assim é o trabalho de fazer o cliente confiar em você, assim é o trabalho na sua própria vida. A gente tem que ter paciência com a gente mesmo, né? No sentido, nessa evolução, nesse crescimento. Então, se eu tivesse que dizer alguma coisa, eu diria isso. Vamos nos lembrar que contabilidade não é sobre serviços burocráticos que ninguém quer fazer e a gente aceitou fazer. É sobre estar lidando com a ciência da riqueza. E se eu tenho um cliente, você é minha cliente, atrás de você tem 100 colaboradores, que são 100 famílias diferentes. Você tem outros fornecedores que, querendo ou não, direto ou indiretamente, faz parte do meu ecossistema. Então, eu não estou trabalhando só para você. Você percebe que tem muita gente, outras pessoas que também estão, eu costumo dizer lá no escritório, estão sendo abençoadas com o seu trabalho. Não é? Sim, com eu acho que é certeza. essa visão que a gente precisa ter para a gente, enfim, levar a contabilidade para outros patamares, para outros números. A gente não pode deixar a coisa seguir numa pirâmide, né, Marta? Só um pouquinho de gente está aqui em cima, outro pouquinho está aqui no meio, mas a maioria está aqui embaixo. A gente precisa ter uma revolução assim, ó, e todo mundo ir para cima. Por que não? Sim, com não certeza, é? É verdade. É uma autoridade incrível que a gente tem e que não faz valer, né? Diferente dos advogados, por exemplo, que eles, se tem ou não resultado, eles não querem saber, mas o valor deles eles preservam. Exato. Diferente do mercado contábil isso. Talvez falte essa virada. Esse clique assim na cabeça das pessoas. Que já virou pra mim palmas, porque já virou. Olha só, que mensagem, que mensagem. Simone, mais uma vez, olha, foi incrível. Eu tenho certeza que esse podcast aqui vai bombar. Ai, que bom. Obrigada pela tua presença. Com certeza nós gravaremos mais. Nós estamos aqui gravando. Eu não sei se vai ainda em 2023 vai pro ar esse podcast. Vai, produção? Nem sei. Vai, Mauro, esse ainda?
Não, vai. Ó, já vai esse ano? Vai esse ano. Então, nós estamos aqui no finalzinho de 2024. Estamos gravando hoje, dia 18 de dezembro. Simone, eu quero desejar pra você um Feliz Natal, um bom ano novo, que Deus te abençoe grandemente. Amém. E que faça prosperar a tua vida enormemente, que eu tenho certeza que 2024 vai ser um ano incrível, porque você é uma pessoa incrível. Ai, parabéns, viu? E obrigada. Eu desejo mesmo pra você, viu? Que venham muitas bênçãos. Amém. O ano que vem vocês vão voltar com outra pegada mesmo que você estava me falando, né? Sim. Faz parte da nossa evolução essas mudanças. E eu tenho certeza absoluta que vem com novos resultados. Com certeza. E, gente, você que ficou aí até agora, obrigada por ter assistido o nosso podcast. Mais uma vez, se inscreve no nosso canal, curte, compartilha. E com certeza absoluta, a gente vai ter muito conteúdo, muita coisa legal aí pra vocês nos próximos podcasts. Já estamos entregando um baita conteúdo aqui, né? Mais uma vez, obrigada e fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau.